Trânsito. Anel Viário Magalhães Teixeira tem tráfego intenso na altura do quilômetro 12 e do quilômetro 15 no sentido Valinhos. Rodovia Heitor Penteado tem lentidão nos dois sentidos na altura da Hípica. Pela Campinas Mogi, tráfego carregado no sentido Dom Pedro na altura do Parque Xangri-Lá. Garanta a sua tranquilidade com o Gringo, uma plataforma inteligente e segura para você resolver os débitos do seu veículo em um só lugar. Baixe grátis o app do Gringo. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5 horas, 1 minuto. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando pelo AM 1270 em Ribeirão Preto, ou então através das plataformas digitais, YouTube, Facebook, ou então aplicativos Band Rádios. Hoje, felizmente, tudo funcionando direitinho, hein? Nenhum problema. Terça-feira de futebol, 5 de outubro de 2021. Vamos juntos até às 6:30 da noite, atualizando todas as informações do Bandeirantes Esportiva, do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. E o primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, a Ponte Preta entra em campo para enfrentar o Avaí na ressacada. Macaca precisa dos pontos para se afastar da zona do rebaixamento. O time ainda segue com algumas dúvidas, principalmente no setor defensivo, onde o técnico Gilson Kleina tem muitos desfalques. Macaca vai em busca da sua segunda vitória como visitante na B-Zona. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Outro pra você, Júlio Nascimento. Grande abraço, né, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani e Londrina, sábado às 4:30 da tarde. Torcedor não gostou muito dos valores dos ingressos para esta partida. Daqui a pouco, o jogador Bruno Silva, capitão do time, vai falar da sua expectativa pro jogo do final de semana. Júlio. Aqui é Brasil, aqui no peito de ti. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Informações da seleção brasileira com Lucas Herrero. Chegando com informações da seleção brasileira que lidera as eliminatórias com 100% de aproveitamento em 8 jogos e tem mais 3 partidas nos próximos dias. Quinta, enfrenta a Venezuela fora de casa e por isso toda a delegação já está na Colômbia para os treinos preparatórios, menos Casemiro. O volante teve problemas pessoais e ainda não se sabe se ele vai se juntar ao grupo, algo que vai ser decidido nas próximas horas. Ontem,
Só 10 jogadores participaram da primeira atividade, enquanto os outros chegaram ao longo da noite e da madrugada. Ou seja, o técnico Tite só vai poder testar 2 vezes a equipe, que viaja para a Venezuela amanhã à noite. Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Informações do Corinthians, João Paulo Capelanes. Atenção, é hoje o retorno da fiel torcida corintiana, pelo menos 30% da capacidade da Neoquímica Arena. E aí a grande tendência é um repeteco na escalação que venceu no fim de semana retrasado o Palmeiras por 2-1 e no último fim de semana o Bragantino no empate por 2-2 jogando em Bragança Paulista. Então o provável timão joga com Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos na zaga. Meio campo de Cantilho, Renato Augusto e Juliano. Na frente, Gabriel Pereira, William e Roger Guedes. Jogador que agrediu o árbitro no Rio Grande do Sul é preso e pode responder por tentativa de homicídio. William Ribeiro, do São Paulo Gaúcho, foi levado à penitenciária de Venâncio Aires. Palmeiras. Quando surge ao viver de imponência. Surge também Vinícius Bueno. Palmeiras finalizou na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol a preparação antes da viagem para Belo Horizonte para o jogo de amanhã contra o América Mineiro na Arena Independência. O técnico Abel Ferreira não poderá contar com os convocados Everton, Gustavo Gomes e Piquerez. E a expectativa é de que o Jailson possa ser o substituto no gol, Luan e Renan devem formar a dupla de zaga e o Jorge deve ganhar uma oportunidade na lateral esquerda para fazer o segundo jogo como titular pelo Verdão. Patrick de Paula, que cumpriu suspensão automática contra o Juventude, volta a ficar à disposição do técnico português. E a Conmebol negou o pedido do Atlético Mineiro para anular a semifinal da Libertadores. A entidade não acatou o pedido do time mineiro para anular o gol que classificou o Palmeiras porque teve uma invasão ali do Daverson, que estava na reserva do Verdão. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O São Paulo com Paulo do Vale. O técnico Hernan Crespo segue no comando do São Paulo, pelo menos até o clássico contra o Santos, nesta quinta-feira, às 6h30, no Morumbi, com presença do torcedor. Aliás, a presença da torcida retornando ao Morumbi foi fator determinante para a manutenção do treinador, que foi campeão paulista em maio sem a presença da torcida e pela primeira vez terá o contato com o torcedor de São Paulo, que poderá, quem sabe, dar um respaldo, um voto de confiança a Crespo para a sequência da temporada. O treinador argentino não poderá contar com Galeano, suspenso pelo 3º cartão amarelo. A boa notícia é que Orejuela voltou a treinar com o grupo, recuperado de uma lesão na coxa. E também Crespo tem todos os atacantes à disposição para o jogo. Com homenagem prevista ao técnico Hélio dos Anjos, Náutico recebe o Goiás nesta terça-feira. Será o encontro dos dois times que tem o atual técnico do Náutico como ídolo. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Peixe está chegando, Gustavo Soler. Nesta terça-feira, membros do Conselho Deliberativo do Santos vão se reunir com a diretoria e os homens fortes do futebol do Peixe, o executivo André Mazuco e o gerente Jorge Andrade, para conversar e entender o que está acontecendo com o Peixe, que briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Dentro do CT Rei Pelé, o técnico Fábio Carilli, no treino de segunda e também da manhã desta terça-feira, manteve o esquema tático com Marcos Guilherme aberto como um ala pela direita e Diego Tardelli jogando como meio armador e 3 zagueiros. O volante Vinícius Balieiro teve o seu contrato renovado por mais 4 temporadas. Agora, a diretoria tenta a renovação contratual com o atacante Marcos Leonardo. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. O comentarista que bate pesado, qual é o seu destaque? Um abraço para você, CH. Oi, Júlio, boa tarde a todos. Estou aqui na expectativa, daqui a pouquinho tem Avaí e Ponte Preta, um jogo extremamente difícil para a Ponte, que fora de casa ela vai tentar mais uma peripécia, mais uma travessura, que é tentar derrubar para a partida, neste jogo, o favorito Avaí. Vamos aguardar o que vai aprontar Gilson Kleina e seus jogadores. Tomara que a Ponte vá bem, mas será um jogo extremamente complicado. Gleger Zorzin.
O olhar técnico da Bandeirantes, abraço para você, Gleger. Um abraço para você também, Júlio, para amigo ligado na Bandeirantes. Também vou ficar ligado nesse jogo da Ponte, um jogo duro, difícil. A Macaca precisa do resultado positivo, né? Tá vindo aí daquele jogo turbulento, conturbado contra o Vila Nova, cheio de polêmicas. E polêmicas que a Ponte está corretíssima em recorrer, está corretíssima em reclamar, né? O lance que originou o gol do Vila, o gol de empate, foi realmente muito duvidoso. Na minha opinião, um lance extremamente errado pela questão do VAR, a decisão que tomou o VAR, a decisão que tomou o árbitro. Muita discussão. E tá aí o jogo, Júlio, para que a Ponte possa vencer, né? Ou pelo menos trazer um ponto lá de Santa Catarina para novamente resgatar. Porque apesar de não ter apresentado um bom futebol na última rodada, né, no jogo contra o Vila Nova, a Ponte vem sim atuando bem, vem fazendo bons jogos, inclusive fora de casa, né? Conquistando aí nas últimas partidas até a vitória, né, tão esperada, jogando fora dos seus domínios. Então, partida importantíssima e tudo vai depender da estratégia do Kleina, que se tiver com uma estratégia bem definida, a Ponte traz pontos para Campinas. Estamos no ar com Bandeirantes Esportiva desta terça-feira com os trabalhos técnicos de Carlos Alexandre Almeida, com Joel Cardoso, é o timaço de Gil Kleber, produção e apresentação. Comigo, Júlio Nascimento, as reportagens de Antônio Lupe e Marcos Luiz, comentários com Gleger Zurzin, Carlos Henrique, comando de esportes de Carlos Batista. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. Pra você, muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, com meu time no gramado, tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Na Corbella
Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes, tem Série B do Campeonato Brasileiro hoje para 2 jogos, o Avaí joga contra a Ponte Preta e o Náutico joga contra o Goiás, são os 2 jogos desta terça. Hoje às 9h30 da noite, na Série A tem Corinthians e Bahia, é a volta da fiel torcida à Neoquímica Arena. Então o torcedor corintiano, depois de 20 meses, retornando para Itaquera, acompanhando o jogo, 30% da capacidade liberada. Você ficou em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. E atenção para este recado. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício. Vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Bandeirantes. Júlio Nascimento. Agora são 5h18. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Informações da Ponte Preta chegando com Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. Daqui a pouquinho, 7 horas da noite, a bola vai rolar na ressacada para o duelo entre Avaí e Ponte Preta pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Faltam aí poucos jogos e a Macaca ainda precisa pontuar para chegar à pontuação mínima, 44, 45 pontos, e se livrar de qualquer risco de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. A Macaca vem de empate contra o Vila na última rodada, como já foi dito bastante aqui na rádio. Infelizmente, um empate amargo por conta do pênalti marcado a favor do Vila no último minuto. E isso, quem está cuidando é a parte jurídica da Ponte, a diretoria. Dentro das 4 linhas, a Ponte Preta, ela segue focada no jogo contra o Avaí.
vai em busca da sua segunda vitória como visitante na Bezona e os 3 pontos, repito, são importantes para que a Ponte consiga se afastar do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E Gilson Kleina, que volta ao comando técnico da equipe após cumprir suspensão por conta de uma expulsão no jogo anterior ao duelo contra a equipe do Vila Nova, a Ponte, que foi contra o CSA, a Ponte não vai ter muitos jogadores à disposição para o setor defensivo. É o grande ponto de interrogação da Ponte para o duelo contra o Avaí. A Ponte não tem o Cleilton, que está machucou no último jogo, uma lesão até que séria. A Ponte Preta ainda não pronunciou, ainda não se manifestou a respeito do grau da lesão do Cleilton e onde foi a lesão do zagueiro, além, é claro, do Thiago Lopes, que está no departamento médico, e o Ryan, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então são muitos problemas. À disposição para a zaga tem o Fábio Sanches, esse é certeza que joga. Tem o Ednei, que está voltando agora de uma lesão muscular. Tem o Gustavo Cipriano, que não estreou como profissional nos clubes onde passou. E tem o Douglas Mendes, o DG, formado na base da Ponte, apenas 17 anos e que também ainda não estreou na equipe principal da Macaca. Portanto, a dúvida é: quem será o companheiro de zaga do Fábio Sanches no duelo contra o Avaí? Na lateral direita, pelo que tudo indica, o Kevin vai jogar porque o Felipe Albuquerque também saiu machucado na partida contra o Vila na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No meio-campo, sem Fecim, a tendência é que o Camilo pode ser mantido. Mas eu não descarto uma formação com 3 volantes, ou o Lucas Cândido ou o Leonaldi, atuando ao lado do André Luiz e também do Marco Júnior. No ataque, possibilidade da repetição do trio de ataque com João Veras, Richard e também Moisés. Provável time da Ponte com o Ivan Quaresma no gol, que volta após cumprir suspensão também. Na lateral direita, o Kevin. Na zaga, a presença do Fábio Sanches e Ednei, ou Gustavo Cipriano ou Douglas Mendes. E na esquerda, a presença do Rafael Santos. Meio campo com André Luiz, Marco Júnior, Camilo ou Lucas Cândido ou Leonaldi. E no ataque, João Veras, Richard e Moisés. Esse é o provável time da Macaca, que daqui a pouco, 7 horas da noite, enfrenta o Avaí na ressacada. O Avaí, como foi dito pelo Gleger no Nossa Área, vem de uma sequência muito boa, são 4 jogos sem derrota. E o que chama atenção é que 3 desses 4 jogos foram com equipes que brigam pelo acesso. Vitória do Avaí contra o Goiás, vitória do Avaí fora de casa contra o CRB, depois o Avaí venceu Londrina na ressacada e na última partida o Avaí venceu o Botafogo pelo placar de 2-1 em pleno estádio do Engenhão. Então o time catarinense vem embalado e quer a vitória contra a Macaca para brigar pela liderança da Bezona. O provável time do Avaí, do técnico Claudinei Oliveira, deve ter a presença do Gledson no gol, Edilson na lateral direita, Betão e Fagner Alemão na zaga e o Diego Renan na lateral esquerda. Jean Kleber, Bruno Silva e Lourenço no meio campo. No ataque, Copete, Jonathan e Vinícius Leite. Detalhe para o setor defensivo do Avaí. Dos 4 jogadores que estão na pré-escalação, 3 deles passaram pela Ponte: Edilson, Betão e Diego Renan, além do volante Bruno Silva. Então hoje uma possibilidade muito grande da lei do ex, a lei que Carlos Henrique, o bate pesado, adora. Muito bem, na sequência a gente debate sobre a Ponte, mas antes o Batista tem um recado aqui para os nossos ouvintes, pois não, Batistão? Pois não, Júlio, quero falar aqui de coisa gostosa e que tem história para contar. Nico Paneteria, desde 1973, trazendo sabor e qualidade 24 horas por dia. É a tradição que você já conhece, sempre inovando, sempre trazendo coisa boa para você, sempre surpreendendo. Eu vou dar alguns motivos para você dar uma passadinha por lá. Sempre aberta 24 horas por dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa preparado na hora, com muito carinho. Deliciosas e variadas sobremesas. Almoço, de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 3 da tarde. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir
das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem o buffet de café da manhã. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. E tem novidade no pedaço, hein? Essa semana, de 7 a 10 de outubro, tem o primeiro festival de esfirra. Se liga nos sabores, ó. Presunto e queijo, calabresa, brócolis, carne, marguerita e Romeu e Julieta. E no dia 12, olha que legal, hein? Dia 12 é o dia das crianças. No dia 12 tem a Patrulha Canina e muitas brincadeiras das 9 da manhã até ao 12:30, no buffet de café da manhã. Segundo piso da Nico, anota aí na sua agenda para não esquecer, hein? Dia 12 de outubro, das 9 da manhã até as 12 horas e 30 minutos. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 991146964. 991146964. Ou peça também pelo iFood e pelo Rappi. É fácil, é rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Muito bem, vamos falar sobre Ponte Preta e Avaí, jogo difícil. Carlos Henrique, começa por você, suas expectativas para esse confronto de logo mais na ressacada CH. Os problemas que cercam a escalação de começo e o jogo para Ponte não dá para deixar de lado, pelo menos para mim. Não ter o Albuquerque, ter escalar o Kevin é um problema. Só ter o Fábio dos zagueiros, entre aspas, ideais, é um outro problema. Ednei na zaga é uma grande preocupação. A gente nunca sabe como é que ele vai estar e como vai se portar. O meio-campo me parece que é, pelo menos ali na marcação e na saída de bola, o menor problema, né? Tem todo mundo à disposição, ele pode até escalar o terceiro volante com o Lucas entrando, não colocando o Camilo de começo. E na frente aquilo que a gente já conhece, né? Os dois extremas, Richard e também o Moisés, que tomara hoje seja menos fominha e solte a bola. E o Veras, que a gente nunca sabe o que pode proporcionar, porque o Rodrigão está com amidalite ou resfriado, ou alguma outra contaminação que eu pelo menos nunca vi um problema estomacal, amidalite durar tanto tempo. Esse moço está com um problema. Aliás, isso precisa ficar um pouco mais claro, né? O que está acontecendo com esse rapaz aí que está 3 semanas sem jogar. E o problema é infecção, uma hora é gripe, outra hora não sei o quê, outra hora é unha encravada. Estou falando porque faz falta, né? Se não se fizesse falta, eu não estava aqui lamentando a falta do Rodrigão lá na frente, porque o Veras, infelizmente, hoje pode fazer 5 gols, mas até agora tem sido uma tristeza. Vamos ver, não é? Ponte fora de casa é um outro problema. Ela não consegue jogar bem. Fez uma partida ultimamente aí fora de casa, ganhou não de uma maneira estruturada, teve um monte de problema, mas ganhou, né? Então, e também o outro problema do jogo é ninguém ganha de véspera, ninguém perde de véspera, tá? Isso é só uma opinião antes da bola rolar. Mas o Avaí está com uma sequência muito positiva, um momento muito positivo, é o melhor futebol apresentado no segundo turno. Saiu de lá de baixo da 10ª colocação, hoje é o vice-líder do campeonato. Tá redondo o time do Claudinei Oliveira e quando joga dentro de casa é mais forte ainda. Então é esse o tamanho do problema da Ponte. É impossível vencer? Não é impossível, né? É possível, estamos falando de futebol. Às vezes na prática a partida mostra uma situação absolutamente imprevisível, absolutamente diferente do que nós estamos projetando. Mas será surpresa, porque a lógica, os números, o momento diz que a Ponte vai ter extrema dificuldade. Por isso que eu coloquei na hora do almoço, tanto na rádio como na televisão, que é 70-30. A probabilidade da Ponte é 30% de conseguir um resultado positivo. Pode ser até que com muito esforço, com bastante dedicação, consiga um empate, não é? Isso é antes da bola rolar. Vamos ver com a bola rolando e tomara que eu esteja errado. Tomara, porque a Ponte precisa muito da vitória, ou pelo menos de um empate.
Porque a situação, diante de tudo aquilo que aconteceu na última partida, a Ponte foi assaltada, ela foi operada, ela foi prejudicada de novo do campeonato. Então a gente poderia até falar de uma outra situação nesse momento, por exemplo, projetando um empate que seria o suficiente, né? Projetando e falando dos 10 próximos jogos, empatar fora de casa não é nenhum absurdo. O problema é que a Ponte empatou em casa, graças à arbitragem. Então, teoricamente, para sair dessa confusão, ela precisa fazer um bom resultado fora de casa, e o bom resultado de verdade seria uma vitória. Não tem muito o que fazer no time titular aqui não, por causa dos problemas. Ninguém faz mágica, o elenco é curto, é problemático, você pode encher o time de volante, isso não quer dizer que o time será ou estará mais protegido. Não, isso não significa, nem se você colocar 5 atacantes, não quer dizer que o seu time seja mais ofensivo. Você precisa encontrar o equilíbrio, a maneira correta de poder jogar contra um time que tem uma defesa sólida, bem experiente, um meio-campo que funciona e um ataque que tem esse copete aí, que é um verdadeiro tanque de guerra. E o cara, além de ser forte, faz gol, não é? Então, um centroavante, por exemplo, que a Ponte não tem. Um tem, mas nunca fica pronto, está sempre doente, fora de forma, né? E o outro é um garoto. Então, eu estou projetando o seguinte, Júlio, muitos problemas, mas, repito, não é proibido e não é impossível vencer. Agora, se você perguntar na Vera, Carlos Henrique, e aí? O que você acha que vai acontecer? É palpite, tá? Antes da bola rolar. Eu acho que o favorito é o Avaí na noite de hoje. Greg Zorzin, quero ouvi-lo. Olha, Júlio, sem dúvida nenhuma um jogo complicadíssimo, né? Você enfrentar uma equipe que está na evolução que está a equipe do Avaí, não é fácil, difícil. Mas eu tenho dito aí, nesses últimos dias, né, que antecedem o jogo, que vai valer muito da estratégia do Gilson. Eu queria lembrar o torcedor pontepretano, aquela partida lá no Recife, lá nos Aflitos, quando a Ponte enfrentou o Náutico liderando a competição e com a mesma sequência do Avaí. E foi lá e surpreendeu, né? Jogou de igual para igual, e olha que a situação da Ponte naquele momento era pior do que essa de hoje. Tecnicamente falando, num nível muito abaixo, né? A Ponte nas últimas partidas, apesar de naquele jogo do Vila, que empatou na última rodada, não ter jogado bem, mas a Ponte tem tido bons momentos, sim, né? Tem jogado bem no Majestoso, né? Em alguns jogos fora de casa, apesar do resultado, a apresentação do time tem sido legal, né? Aquele jogo do CSA, ela merecia um resultado melhor, né? Pelo que apresentou, né? Teve outros jogos aí que ela demonstrou, teve aquele jogo lá contra o Operário, que ela venceu a última partida fora de casa com 2 jogadores a menos. Então isso mostra de que, apesar de ter todo esse favoritismo do lado do Avaí, a Ponte é 11 contra 11. Chega lá, vai na superação, na garra, na raça, né? O aspecto técnico, a gente sabe, o torcedor sabe que a Ponte está abaixo do time do Avaí. A tabela mostra isso. Mas no empenho, na dedicação, numa estratégia bem definida do seu treinador, né? Vai jogar o Ednei. Nós vimos hoje no programa Os Donos da Bola, uma entrevista lá do Chá, e ele falando do Ednei. Não, o Ednei já tá treinando, tá participando aí já com treinos com bola. Não dá pra você, num jogo como esse, arriscar um menino lá, é Douglas, né, Lupe, o menino da base? O Douglas, né, que tem 17 anos apenas, e o Cipriano, que nunca estreou no profissional, nunca fez uma partida como profissional. Sendo que você tem o Ednei, que é um jogador experiente. Apesar de, tecnicamente, nos últimos jogos do Ednei foi muito mal, mas é o que tem, né? É o que tem pra hoje. E por que não? O Fábio Sanches, com toda a sua experiência, né, com tudo que vem fazendo o Fábio Sanches, dá uma equilibrada ali nesse miolo de zaga, por que não? Né? O Kevin deve aparecer, né? O Albuquerque acabou sentindo na última partida, deve aparecer no lado direito, o Rafael Santos pelo lado esquerdo. E aí, o meio de campo da Ponte é que eu faria uma mudança. Eu acho que essa ideia trazida pelo Lupe aí, que pode ser que aconteça, de 3 volantes, eu acho que seria uma estratégia legal do Gilson, viu? Povoar um pouco mais o setor, né?
Você tem o Lucas Cândido, que é um jogador que pisa na bola, um jogador de muita técnica, né? Que bate muito bem na bola, né, Júlio? Você sempre fala isso, né? Da batida na bola do Lucas Cândido. Diferenciado. É um jogador diferenciado. Então você pode trazer ali... Eu não escalaria o André Luiz, tá? Não escalaria o André Luiz. O meu meio de campo hoje, para essa partida, seria Leonaldi, Marco Júnior e Cândido. Acho que você reforça na marcação, tem um pouco mais de juventude, né? Tem um pouco mais de jogadores que querem realmente, né? Jogadores que entram a campo, e todas as vezes que nós vimos o Leonaldi, o próprio Marco Júnior, que tem feito isso nas últimas partidas, jogador que se doa o jogo todo. E para essa partida você precisa de um jogador assim. Chama o João Veras, ô João, a parada é a seguinte, pô, vamos, né, meu? Mais uma oportunidade. Tá na hora de você mostrar, pô, por que tá aqui? Por que é o titular hoje da camisa 9 da Ponte? No bom sentido, né? Que é o centroavante titular. Pô, você tá jogando com os caras rápidos, com os caras que se doam também o jogo todo, que no caso é o Richard e o Moisés. Jogadores que armam jogadas, jogadores que criam jogadas pra... Pô, precisa melhorar, né, meu amigo? Precisa correr um pouco mais, vem ali no meio de campo, ajuda na marcação. Então hoje é o jogo da superação. Não adianta técnica, em alguns momentos, não adianta. Se você não tiver a superação, a dedicação no jogo, concentrado nos pequenos detalhes, concentrado na bola parada, não dá campo para esse time do Avaí, não deixar que o Avaí venha para cima e comece a encurralar o time da Ponte. Não pode isso. Não pode acontecer isso no jogo hoje. A Ponte tem que... Eu se fosse o Gilson, no começo, de início, já uma linha média alta, para tentar neutralizar aonde nascem as jogadas do Avaí, um time agrupado para não dar espaço, porque tá numa crescente, né? O time tá cheio de confiança. Então, se você der espaço, der campo e deixar esse time do Avaí jogar, aí vai ficar pior a situação. Então, eu tô tocando muito nesse aspecto de estratégia de jogo. E isso ganha jogo. Se a estratégia estiver bem definida, ganha jogo. Pode até você pegar um time tecnicamente inferior, mas se você tiver bem postado, se você tiver concentrado no jogo, se você tiver empenhado, correndo pra caramba, vai dificultar as ações do time adversário. Então eu acho que esse é o segredo para essa partida de hoje, Júlio, para chegar lá e tentar de uma forma ou outra trazer pontos a Campinas. Claro que a vitória é o melhor dos mundos, mas se não der para vencer, nós não vamos perder. Se não der para ganhar, perder a gente não vai. Vamos levar um pontinho lá para Campinas, que aí, ó, o empate lá seria fantástico também. Então eu penso dessa forma, Júlio. Primeiro eu mudaria esse meio de campo. Eu acho que o André Luiz, ainda mais para um jogo pesado como esse, ele erra muito, né? Erra muito passe. Então, precisa de um jogador que pisa na bola. Opa, peraí, não dá para ir para frente, cadencia, joga pro lado, né? Vira o jogo. E o Lucas Cândido é o jogador certo para esse tipo de jogo. E tá bem, né? Na última partida, inclusive, entrou muito bem. O próprio Leonaldi também entrou muito bem. Eu acho que esse seria o meio de campo, na minha opinião. Lucas Cândido, Leonaldi e Marco Júnior, para tentar surpreender esse bom time do Avaí, Júlio. Muito bem, deixa eu aqui ler algumas mensagens pelo nosso WhatsApp. Carlos Henrique, o que você acha de 3 volantes e com Camilo? Mais à frente, sai do time o Richard. É o Paulino de Sumaré perguntando aqui pra você, CH. Eu acho que a distância é muito difícil. A gente não viu nenhuma partida o Gilson jogar desse jeito, mas é uma sugestão interessante. Se eu tivesse que formar um quarteto de meio campo, eu tiraria o Veras do time. Deixaria os 2 velocistas na frente. Colocaria o Lucas também, ao lado do André Luiz e também do Marco Júnior, né? Se fosse o caso, né? Não tiraria o Richard, não. Tiraria o Veras. Colocaria 2 de velocidade na frente. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. Júlio Nascimento, eu não assisti o jogo da Ponte pela televisão. Quando o VAR acionou o juiz, a bola estava rolando ou parada? Pergunta o Luiz. Estava rolando, né? Aí o VAR chamou. Para. Imediatamente. Eu recebi algumas mensagens falando sobre isso também, cara. Porque o jogo tinha parado.
ele reiniciou, o árbitro reiniciou a partida, mas o VAR alegou que ele não ouviu o chamado do VAR. Aí ele foi depois de um lateral, né? Foi depois de um lateral cobrado. Então ele pediu para parar, porque o jogo já tinha reiniciado. O Fabiano Chá disse na última entrevista que o Thales está treinando bem. Não seria melhor entrar com ele? Pois é mais dinâmico e rápido do que o Camilo. O que você acha? E aí, Gleger Jorzinha, Abimael Costa perguntando se o Thales não merece uma vaga na vaga do Camilo. Não, eu acho que o Thales é muito bom jogador, né? Mas para esse jogo, eu já dei aqui a minha posição, né? Eu entraria com 3 homens de meio. Eu tiraria o André Luiz e o Camilo. Colocaria Leonaldo e Lucas Cândido. Para você ficar com 2 jogadores que saem, que pisam na área, um para cada lado, tá? Então eu faria um tripé invertido. Lucas Cândido ali na contenção, para ajudar na saída de bola. E aí o Marco Júnior pelo lado direito e o Leonaldo pelo lado esquerdo. E esses jogadores, os 2 jogadores, já em algumas oportunidades, eles fazem muito isso. De usar o corredor, de sair, de homem surpresa. E aí, ao invés de você ter um jogador só à frente ali, que no caso seria o Camilo, ou propriamente o Thales, você ficaria com 2 que, além de chegarem à frente, de ajudarem, de dar um suporte aos homens de ataque, fazem a recomposição muito rápida. Então você tem um poderio ofensivo e automaticamente também consegue uma reposição um pouco mais rápida. Então por isso eu gosto do Thales, acho que seria uma alternativa legal, mas não para esse jogo. Para esse jogo eu faria isso que eu acabei de dizer, Júlio. Valdemir Gomes, sua expectativa para hoje? A Ponte Preta entra em campo contra a equipe do Avaí. Um abraço para você, Tigrão. Nossos ouvintes, o povo não aguenta mais essa diretoria incompetente da Ponte. É o Gustavo mandando a mensagem aqui. Júlio, se por acaso algum dirigente da Ponte tivesse adentrado no campo para impedir de qualquer jeito a batida do pênalti, o que ia acontecer? Ele ia ser punido, né? A Ponte também, Léo. O STJD ia ser um prato cheio para a STJD punir a Ponte Preta, porque não pode, né? Mais participações aqui. Eu apostaria no Thales também. Acho o jogador mais dinâmico e mais saudável do que o Camilo. Cadê o Matheus Anjos? Pergunta o Gustavo. Tá à disposição, Lupe? Ele estava fazendo um processo de fortalecimento no último jogo, não foi para o banco, possivelmente ainda com déficit de musculatura, provavelmente deve ter ficado aí esses últimos dias antes do jogo contra o Avaí, também no processo de fortalecimento muscular. Não tenho informação, até porque a Ponte não divulga os relacionados, se hoje ele estará no banco ou não. Perfeito. Bom, o Tigrão tá aí ou não? Daqui a pouco vem Valdemir Gomes, agora são 5h42. Trânsito. Quem trafega pela Dom Pedro I já enfrenta dificuldades no sentido Jacareí, na altura do Trevo de Barão e na saída da rodovia Heitor Penteado. No sentido contrário, tráfego intenso na altura da Ceasa, do Santa Mônica e da região dos Amarais até a chegada a Anhanguera. Invista no seu futuro. Faça consórcio na Embracon. Seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Carlos Batista. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais, sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade 302 e na Avenida João Boi do Lope 4949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101 km 7 e no Jardim Rosolém. Rua Orlando Giraldelli 146. Saiba mais. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Muito bem, 5h45. Já voltamos com Bandeirantes Esportiva. Bandeirantes Esportiva.
Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Trânsito. Pela Avenida Brasil, o motorista perde tempo no sentido Vila Nova, da Orozimbo Maia até o Balão do Timbó, na região do Guanabara e na chegada à Imperatriz Leopoldina. No sentido centro, lentidão no cruzamento com a Barão de Itapura. O Age Bank agora é Age. Tudo o que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra sua conta. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Eu quero falar com você a respeito da Corbella. Isso mesmo, Corbella Tintas, a parceira do pintor. A Corbella Tintas, fundada em 1997 em Campinas, com mais de 40 lojas para atender você. É a loja onde você encontra toda a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e sem brilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. É isso mesmo que você ouviu. São 2.079 cores disponíveis para a sua escolha. Vá além do convencional e personalize seu mundo com paredes em HD. É isso mesmo, com o melhor preço de Campinas e toda a região. Vai lá, confira em uma loja Corbella Tintas perto de você. Procurou, achou fácil. Acesse corbelatintas.com.br, Corbella com 2 L's. Ou entre em contato pelo zap 3307-4179 ou 3307-4179. Aliás, estou repetindo, né? 3307-4179, 3307-4179. Corbella Tintas. Pensou em tintas, pensou Corbella. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo
Vamos atualizar informações do Guarani aqui no Bandeirantes Esportiva. Chegando o repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Ô, Júlio Nascimento, outro abraço pra você e pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani se preparando aí pro jogo de sábado, partida das 4h30 da tarde contra o Londrina no Estádio Brinco de Ouro. A volta do torcedor. O preço, né, Júlio, do ingresso, infelizmente, amargou a boca do torcedor do Guarani. R$ 80,00 e R$ 40,00 são os preços para a partida deste final de semana. A gente brincou até na hora do almoço, o ouvinte falou assim, olha, Júlio Nascimento, brinca com o Marquinho. Quando ele falar, chamar a vinheta, você fala assim, ó, os valores dos ingressos são, na verdade, 2 vezes o que era antes, o dobro, enfim. Brincadeira do torcedor, mas que não gostou, R$ 40 e R$ 80 os valores. E todos os setores, exceção a cabeceira do visitante, estarão à disposição do torcedor do Guarani, inclusive de forma diferente do que foi divulgado aí por alguns veículos, o próprio tobogã também estará à disposição do torcedor do Guarani para a partida deste sábado. Quero comentar este assunto para a gente depois entrar no time. A palavra do Bruno Silva, hein, Júlio Nascimento? Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado com os valores dos ingressos do jogo do Guarani, né? 40 e 80. O Coritiba, que é o líder, colocou 40 e 20. Os times do Rio de Janeiro também estão apostando em 40 e 20. Enfim, você acaba afastando muita gente, né? Muita gente que não tem condição de pagar na atual economia R$80 do ingresso. Até fiz aqui uns cálculos com o Gleger, né? O cara que, de repente, vai levar a família inteira ali, ele vai deixar muito dinheiro para assistir um jogo de futebol. Então, a gente sempre tem que olhar um pouco com carinho para todas as classes sociais, porque todo mundo tá com saudade de assistir o time do coração no campo. Então tem muito torcedor bugrino que não vai ter condição de pagar R$80 nem R$40 para acompanhar esse jogo sábado, 4h30, contra a equipe do Londrina. Pois não, Gleger? Você sabe que o melhor valor, o valor a ser cobrado, certo, seria... dobro disso, né? É brincadeira, né? O dobro de 40. 80 conto, eu também não concordo, acho que é muito. Pode estar louco pra ir ao estádio, ver novamente o time, levar a família. A conta que nós fizemos, né, Júlio? O cara vai, olha, vamos supor que o cara vai levar a esposa e ele tenha 2 filhos, né? Aí depois o filho quer um cachorro quente, uma coca, a esposa quer comer alguma coisa também, tem o estacionamento. Esse filho aí tem também. Tem a gasolina. O que Xarope, hein? Filho chato, né? Tá pedindo coisa pra comer. Meu, mas você acha que não? O cara vai estar. O cara quer comer um. Pô, você fica ainda faz mais. Um pão em casa. Senta também. ali, cara. Aquele pastelzinho frito, aquele que nós comíamos lá na cabine. Aquele lá, mergulhado na gordura, né? Pastelzinho do Irra. Cara, sensacional. Não, do Irra é sensacional. Não, então, como é que você vai? Aí você sente aquele cheirinho de pastel ali. Ah, meu Deus do céu, cara. Até o pai vai querer, não só o filho. Então é difícil, não é fácil, não. 80 conto tá puxado, viu, gente? E, Júlio, deixa eu só... E outro detalhe, viu? O Guarani acabou publicando aí... O Guarani publicou uma nota, Júlio, e a gente... Eu vou tentar resumir aqui a nota, por exemplo, em alguns tópicos, né? Que o Guarani definiu aqui. Os bilhetes serão vendidos, e aí bem grifado, né? Em letras maiúsculas, garrafais, exclusivamente de forma online. Preste atenção, torcedor do Guarani. Exclusivamente de forma online. E as entradas estarão disponíveis em breve pelo site www.meubilhete.com. Vou repetir, Júlio. www.meubilhete.com, onde o torcedor poderá comprar aí os ingressos nos valores já citados por nós. 80 inteira, R$40 a meia entrada, Júlio. Deixa eu colocar Valdemir Gomes na roda aqui também, integrando o nosso time no Bandeirantes Esportiva. Tudo bem? Um abraço pra você, Tigrão. Tá chegando a hora do torcedor campineiro voltar ao estádio. Primeiro com o Guarani, sábado, diante do Londrina. Tigrão. Opa, Júlio, um abraço pra você, pros demais companheiros. E isso é muito bom, né? Muito bom. Você falava aí agora há pouco, são 20 meses, poxa. Quase 2 anos sem ver o time. 500 dias, hein, Tigrão? É muita coisa, né, Marquinhos? Tá louco. Ô, já imaginou, Tigrão, 80 conto, Tigrão? Sem respirar, né? 500 dias sem respirar aquela atmosfera do estádio. Tá todo mundo ávido. Mais 80 e 40, é isso? 80 e 40. Me parece oportunismo. E também outro detalhe, esse negócio de vender tudo online, tem cara aí que não maneja bem a internet não, hein? Eu sei que hoje é uma coisa muito simples, é uma ferramenta que todo mundo, mas todo mundo, vírgula, tá?
Tem muito cidadão aí que, se não tiver um apoio de um filho, de um neto, ele tá querendo ir, mas não mexo com internet, eu não uso para nada. Uso o celular só para falar e para passar o WhatsApp. Eu não sei se isso daí não inibe também a venda. Agora, me parece oportunismo. Se o Rio tá botando 40 e 20, por que Campinas tem que ser 80 e 40? Mas é porque é pouca gente, então quem vai paga. Como é um grupo menor, não é a capacidade plena, não, mas quantos ingressos estão aí liberados? 30%, né, da ocupação. 30% por setor, né, Júlio? Não, nós estamos falando de um total aí de 6 mil torcedores? Eu não sei se com 40 e 20 vendendo na bilheteria, se não tivesse nenhuma restrição, se nós teríamos 6 mil torcedores. Então presta bem atenção nisso, às vezes o tiro sai pela culatra. Eu acho salgado o preço e ainda é dentro de uma pandemia, infelizmente ela não acabou ainda, ela dá sinais de que está arrefecendo e bem pelo avanço da vacinação, mas não acabou ainda está morrendo 500 pessoas por dia, que é gente pra caramba. E muita gente ficou desempregada, e muita gente que ficou empregada teve que diminuir salário. Muita gente está no subemprego, na informalidade. É muito dinheiro, tá? Aí tem o flanelinha, quem não vai de carro tem o ônibus. Aí, como disse o Gleger aí, tem o pastel. Sabe a marca desse pastel aí, Júlio? Qual que é? Que o Gleger gosta? Qual? Capão Grosso. Esse é o que o Gleger é chegado. É bom demais. Não é fácil não, cara. Então, se vai o pai e 2 filhos, por exemplo, normal isso daí acontecer. Não, mas vai pagar 40. Mas paga 40 como? Tem que uniformizar? Eu não sei. Eu acho que 40 e 20, aí Chitãozinho, Chororó, tudo bonitinho, estaria melhor dimensionado, pelo menos para o primeiro jogo, para ver como é que vai ser a adesão, né? Como é que vai ser a presença do público. Eu acho exagerado e quero estar enganado, mas se alguém tiver alguma dúvida de que o torcedor está mais pobre 20 meses depois do que estava 20 meses antes, se alguém tiver dúvida disso é porque não estava morando no planeta, foi morar em Júpiter esses 20 meses, ou em Saturno, ou em Marte, na Lua, porque está todo mundo com menos grana no bolso, pô. Apertou todo mundo, exceção feita, né? Algum segmento aí específico tal, que até foi beneficiado pela pandemia, mas, eu estou falando economicamente, mas o grosso da população foi dormir dia 16 de março de 2020, quando foi o último jogo com público, o derby. Aliás, nem foi esse já foi sem público. Foi um jogo antes, então ali por volta do dia 12 de março de 2020. Tivesse ido dormir dia 12 de março de 2020 e tivesse acordando hoje, 5 de outubro de 21, tá acordando uns 35% mais pobre, tá? Aí você vai e mete 80 e 40, é muita coisa. Tem um ouvinte aqui, ele fez um comentário aqui, o Bruno, até respondi ele não sabia dessa informação. Ele falou assim, poxa, mas o jogo do Botafogo, o primeiro eles cobraram 160, no segundo foi para 60, né? Só que no jogo do Botafogo tinha ingresso de 20. Então era 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Então, assim, vários setores diferentes que você consegue atender todo mundo. Você torna ali um setor do campo acessível para o torcedor que quer pagar menos. E um outro setor do campo, que o cara quer mais conforto, o cara tem condição de pagar, aí você cobra mais caro, né? Acho que o importante é você ter essa variação de preço para atender todas as classes e todos os públicos, porque uma torcida é feita de várias classes sociais, né? Esse é um ponto em termos importante. de espetáculo, eu acho que no mundo é assim, não é só no Brasil, é o espetáculo mais heterogêneo que existe em termos de classes sociais e de poder aquisitivo. É verdade. Você traz uma ópera aqui para Campinas e você vai ver lá quem que foi ver a ópera, é só a ponta da pirâmide, lá em cima, né? Você traz uma peça de teatro, cara, só vai a ponta da pirâmide. Você traz um espetáculo musical de alto nível, quando não tem arena, que é feito, por exemplo, num teatro, né? Ou num ginásio, talvez, também o público é bem seleto.
Agora, o futebol, você leva o cara rico, o cara que vai lá de Mercedes conversível, né? Que vai de carro de 500 mil reais, e tem o cara que vai com o coletivo, e nenhum é melhor do que ninguém, nenhum é melhor do que o outro. É uma coisa meramente circunstancial da vida. Só que se você achar que só vai o cara do Macan elétrico, o Ulisses Costa anda com um dele, se você achar que é só esse cara que vai, você vai pôr 30 torcedores no estádio. Esse aqui é o grande equívoco. Ô, CH, a gente tem mais uma sonora para ouvir do Marquinhos aí. Só o Aguinaldo de Americana tá dizendo aqui que ele acredita que a diretoria tá subindo o valor do ingresso para tentar afastar o torcedor, porque ele acredita que vai ter cobrança, né, pelo atual desempenho do Daniel Paulista. Mas, por outro lado, não seria bom um estádio cheio contra um time que não tá numa situação fácil, que é o Londrina, para justamente recolocar o Guarani nesse pelotão de frente no campeonato, CH? Não há dúvida, quanto mais torcida, mais positivo. Você tem que ir pelo caminho da coisa correta, né? Quanto mais gente no estádio, eu sou totalmente a favor com torcida dentro do estádio. É muito estranho, nós estamos aí há quase 2 anos sem torcida e demorou para a gente se acostumar. A gente se acostumou por obrigação, não tem outro jeito, né? Não tinha, pelo menos, a situação da vacina, então algumas medidas foram aprovadas e foram determinadas e todo mundo teve que cumprir. Agora, com a torcida é muito melhor. A diretoria, aliás, não é a diretoria do Guarani, várias diretorias estão cometendo um grande equívoco. Não vai tirar o atraso do faturamento jogando o preço lá em cima. Não é momento disso. Faltam 10 jogos para o campeonato terminar. Existem outras formas de arrecadação. Tinha que ter prestado bem atenção nessas coisas nos 20 meses, né? Todo mundo afastado há tanto tempo dos campos de futebol. Era a hora da diretoria ou das diretorias, dos clubes, pensarem justamente ao contrário. Não vai tirar o atraso da falta e do problema do faturamento. Não é dobrando, triplicando, que quanto mais caro ficar, menos gente vai para o estádio. Então eu acho que foi uma bobagem o que a diretoria do Guarani fez, aumentar tanto o ingresso assim. Eu lamento muito, mas não sei se vai lotar, se não vai lotar, se venderão os 30% dos ingressos disponíveis, se a internet também é outro dificultador, né? Deveria ser facilitador, mas de qualquer maneira, vamos ver o que vai acontecer depois da partida realizada, mas eu acho que a estratégia está equivocada. Seguindo, Marquinhos. Seguindo, para a gente ouvir aqui o capitão Bruno Silva, atleta do Guarani, que faz um balanço sobre o atual momento e já projeta o time para a partida contra o Londrina. A gente sabe que para um time que quer subir em 9 pontos, somar 1, a gente não esperava isso, mas aconteceu. Agora é levantar a cabeça, continuar trabalhando firme e forte. E com certeza a volta da torcida é muito importante para nós, uma torcida que eu tenho certeza que vai nos apoiar do início ao fim do jogo. A gente sabe que tem pecado ali no último passe, às vezes, alguns jogos, contra o Curitiba mesmo, o Wilson fechou o gol. Nesse último jogo contra o Brusque, é um campo muito abaixo dos outros que a gente jogou, um campo muito ruim, dificultou o nosso trabalho, mas não é desculpa, né? A gente sabe que a gente teve a oportunidade ali de fazer os gols, mas infelizmente saímos com a vitória. Agora virar a página e pensar somente no Londrina no sábado. Sobre o futebol dos volantes ter caído de produção, o jogador emitiu a sua opinião. Não, no meu ponto de vista eu acho que não. É que quando se tem derrotas aparecem muitas coisas, né? Mas a gente sabe, procura simular tudo que o Daniel passa, cada jogo tem uma estratégia, mas eu acho que a gente deu uma oscilada assim, acho que a equipe toda nesses últimos 3 jogos, e agora é trabalhar, ver o que a gente fez de errado para não cometer mais nessas últimas 10 rodadas. Falou sobre a insatisfação do torcedor do Guarani. O que eu falo para o torcedor é ter confiança, como todo grupo está tendo confiança aqui dentro. A gente tem se cobrado a cada dia e a gente mantém a nossa confiança e vamos lutar até o fim pelos nossos objetivos.
Ô Bruno, depois da última partida, né, a derrota para o Brusque, o técnico Daniel Paulista falou que o Guarani tem que tirar a partida em Santa Catarina como exemplo e não errar mais daqui para frente na competição. Você, como um dos líderes do grupo, capitão do time, você tem conversado com o elenco, tem passado também a sua experiência? O principal erro nessas rodadas que se passaram foi que a gente não transformou as oportunidades em gols e levamos os gols de bola parada. Trabalhar forte esse ponto de bola parada que a gente estava muito bem, agora é trabalhar essa semana, tem a semana cheia para trabalhar e não cometer esses erros nos próximos jogos. Como capitão do time, ele sabe da sua liderança. A minha liderança tem que aparecer, eu acho que nesses momentos, né? Quando está tudo bem, todo mundo lidera, todo mundo se ajuda. Eu acho que nesses momentos difíceis, igual a gente está passando agora, que não conseguimos vencer nessas últimas 3 rodadas, é nesse momento que tem que aparecer. Não só eu como líder, a gente tem vários líderes aqui no grupo, como o Tony, o Carlão, o Thales, o Regis, pessoal mais velho que já tem uma vivência no futebol. Então é juntar todas essas lideranças, colocar na cabeça dos mais novos que não tem nada perdido e seguir em frente, que eu tenho certeza que a gente vai alcançar nossos objetivos. O que fazer de diferente para conquistar a vitória em cima do Londrina? A gente sabe que é o único resultado que importa, que é a vitória, mas a gente não pode jogar de qualquer jeito, né? Fazer de qualquer jeito. A gente tem que vir fazer o que a gente vinha fazendo na competição, jogar muito concentrado, jogar um time sempre jogou junto e não é perder essa essência, né? Que eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo no sábado. Como corrigir as bolas aéreas do adversário? O experiente jogador respondeu. Sim, a gente tomou 4 gols, né, os últimos 4 gols de bola parada, mas a gente sempre trabalha, né? A bola parada é atitude e concentração. Então, nesses jogos aí faltaram e agora eu tenho certeza que a gente vai continuar trabalhando e nos próximos jogos é ter atitude e concentração para não cometer esses erros. Deu a receita para o Guarani superar este momento ruim na competição. O que precisa é o que a gente vem fazendo, né? É o time ser um dentro de campo. Quando tem êxito na defesa, porque o ataque marcou bem, ajudou o sistema defensivo, e quando tem êxito no ataque é porque a defesa também ajudou o ataque, né? Então que a gente possa retomar o caminho das vitórias, retomar aquela essência nossa que a gente sempre teve, para estar brigando ali na parte de cima da tabela desde o início da competição, e continuar trabalhando firme e forte, focado nos nossos objetivos. Numa matemática simples, dos 10 jogos que restam, o Guarani precisa vencer 7. Ainda dá? O jogador respondeu. A gente tem que melhorar algumas coisas, né? Mas não é porque a gente perdeu, conquistou 1 ponto nesses 9 que está tudo errado. A gente vem fazendo bons jogos, só que no momento decisivo a gente tem falhamos na parte da bola parada, e no momento do ataque a gente não tem feito os gols, mas continuar trabalhando, focado, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir essas vitórias sim. Bom, Júlio, aí a palavra do Bruno Silva, lembrando que dentro de campo Daniel Paulista terá Bidu e também Thales, jogadores que não participaram da partida em Santa Catarina. Júlio. Beleza, Marquinhos, daqui a pouco tem mais do Bugre, agora são 6h07. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Trânsito. Anhanguera, sentido interior, tem tráfego congestionado no entroncamento com a Santos Dumont e na chegada ao Trevo da Bosch. No sentido capital, tráfego intenso em Jundiaí, do quilômetro 61 ao 60 e na saída 53. A alternativa é a saída 59 Centro ou a saída 57 9 de Julho.
Agora o drive-thru do Mac é drive tudo. Então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo. Passa no drive do Mac. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Antônio Lupe está conosco. Times escalados e definidos. Vamos começar pela Ponte, Lupe, porque temos novidades aí na escalação da Macaca, né? Sim, temos novidades na escalação do técnico Gilson Kleina. A Ponte enfrenta o Avaí daqui a pouquinho às 7 horas da noite na Ressacada, com 12 Igor Vinhas no gol. Na lateral direita com a 25 Kevin. Na zaga 27 Fábio Sanches, 3 Ednei. E na esquerda com a meia dúzia Rafael Santos. No meio campo 95 André Luiz, 15 Marco Júnior e 18 Leonaldi. No ataque, Richard com a 17, 45 João Veras e Moisés com a camisa número 21. A equipe do Avaí também já está pronta e escalada pelo técnico Claudinei Oliveira, com camisa de número 83, Gladson. Na lateral direita, 2 Edilson. Na zaga, 4 Alemão, 3 Betão. E na esquerda com a 26, Diego Renan. No meio campo, 8 Bruno Silva, 16 Jean Kleber e 97 Lourenço. No ataque, Jonathan Copete com a camisa de número 36, 17 Vinícius Leite e 9 Jonathan Júlio. Muito bem, esse é o time da Ponte Preta escalado. Ivan Quaresma, só repetindo aí, Lupe, tá fora do jogo. Igor Vinhas vai pro duelo contra o Avaí. Igor Vinhas no gol. Ivan sentiu dores no tornozelo direito, não tem lesão detectada, mas o atleta está preservado e não joga contra o Avaí. Ponte Preta e Avaí estão escalados. Esse é o jogo da Bandeirantes às 7 da noite. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só que põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida.
alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento que está ao lado dos profissionais garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra final. Todo mundo precisa de um grande parceiro, não é isso? Todo mundo, afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. É isso mesmo. Escolha o parceiro certo para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou, chama o parceiro. Cimento Montes Claros. Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Bandeirantes. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, vamos com Fala, Galera, aqui um espaço para o torcedor. Antes, só para pegar aqui a opinião dos comentaristas sobre a escalação da Ponte, porque tem algumas novidades aí. Igor Vinhas mantido no gol, Ivan tá fora, Kevin mantido, tá fora o Felipe Albuquerque, o Ednei foi escolhido para substituir o Ryan. E o Leonaldi, né? 3 volantes, então o que muitos torcedores pediram vai acontecer. A Ponte jogando com 3 volantes, André Luiz, Marcos Júnior e Leonaldi. São as novidades para hoje. Daqui a pouco o jogo contra o Avaí, Glega Zorzinho. Eu acho que o Kevin e o Ednei era certo, né? O Chá na entrevista deixou claro que o Ednei já estava trabalhando com bola e tal. E o Kevin é o substituto imediato do Albuquerque. Então, aí não tem muita surpresa. Meio de campo, eu teria colocado o Cândido aí no meio do Marco Júnior e do Leonaldi. Eu gosto da escalação do Leonaldi. Acho que ele vem com um tripé invertido agora. Ele vinha jogando com 2 volantes e o Camilo mais à frente, né, na última partida. Hoje ele inverte. Ele vai deixar o André Luiz mais postado ali e com os 2, o Leonaldi de um lado e o Marco Júnior do outro. Gosto também. Acho que eu gosto dessa formação. Até porque os 2 jogadores, aquilo que eu disse, são jogadores que conseguem chegar com qualidade e pisam na área e conseguem evoluir jogadas de ataque e tem uma recomposição mais rápida. Aparentemente, Júlio, diante de todas as circunstâncias, eu acho que o Gilson foi coerente e escalou bem a macaca. E você, CH, a sua opinião sobre a escalação da Ponte com Igor Vinhas, Kevin, Ednei, Leonaldi entre as principais novidades, CH? 2 surpresas aí, né? No gol o Ivan não volta, o Igor Vinhas não deve ter problema, o resto a gente já comentou, né? Da entrada do Ednei e do Kevin, é uma grande preocupação nessas 2 posições, pelo menos para mim. E a grande surpresa é o Leonaldi, que era lá atrás titular e depois machucou e está voltando aos poucos. O Lucas, a impressão que eu tenho à distância, sem nenhum tipo de informação, é que ele só não joga como titular, ele só não está no bolo aí dos 11, porque a condição física dele não é a ideal. Então, o Leonaldo é bom menino também, vai fazer uma função um pouco diferente, a Ponte vai ter bastante gente de pegada no meio campo, vamos ver se funciona na prática. O Gilson não tem tanta coisa assim para poder falar, nem dá para ficar debatendo muito aqui, olha, tá errado, tá certo, vamos ver na prática, tomara que dê certo. É uma tentativa válida, com toda certeza. E você, Tigrão, sua opinião sobre a escalação da equipe da Ponte Preta para pegar o Avaí daqui a pouco? Com todo o favoritismo que todos nós atribuímos ao Avaí e com a dificuldade de jogar futebol que a gente está observando no Camilo, que seria o terceiro homem desse meio-campo, eu concordo. E acho que o Lucas Cândido também entra durante a partida no lugar daquele volante que estiver mais desgastado ou daquele que não estiver rendendo fisicamente. Fica ainda essa carta na manga e essa opção boa para dar uma mudada. Eu ainda aqui quero colocar para vocês que discordo da presença do João Veras depois da última partida. Acho que, apesar de tudo que aconteceu com a arbitragem e tal, que o João Veras fez uma partida horrorosa, de novo, né? Com dificuldade para matar, para parar a bola, para participar. E olha que ele não jogou tão sozinho à frente. Lá em Maceió ele foi prejudicado porque
ficou brigando contra toda a defesa do CSA. Agora, no último jogo contra o Vila Nova, não. A Ponte atacava em bloco, colocava gente próxima dele e o rendimento foi muito baixo. Já que é para jogar com um time mais cascudo e também com um time mais consistente, eu ainda assim, mesmo sem ter gostado das 2 últimas apresentações depois que o Fecim se machucou do Camilo, eu, com esses 3 volantes, eu viria com o Camilo fazendo um falso 9 e de vez em quando saindo um pouquinho do funil para voltar e pegar essa bola um pouco atrás e aí entrar tentando o Moisés e tentando o Richard. Algo que com certeza o João Veras não vai conseguir fazer. Eu já começaria também com o Camilo, mas não como meia e sim compondo aí uma peça ofensiva diferente com os 3 volantes dando consistência forte na marcação. Muito bem, vamos lá então com o Fala Galera aqui, as primeiras participações de áudio. Boa noite a todos, aqui é Manuel do Botafogo. Eu sei que a condição normal, né, é ter torcida no estádio, mas agora no meio do campeonato a torcida voltar, né, pode ser que seja tudo, né, aquela saudade de apaixonados, né, um casal apaixonado, né, tudo é festa, mas se o time começar a jogar mal, começar a perder em casa e a torcida começar a vaiar, né? Isso tudo também não pode ter um efeito negativo na campanha do time, no desempenho do time, né? É só isso que eu queria colocar, né? Então, boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela mensagem aqui no nosso WhatsApp. Como é que vocês avaliam o trabalho do Michel Alves no Guarani? Será que o Daniel Paulista corre risco de demissão em caso de derrota no sábado? Tá perguntando aqui o Eduardo Lacerda. Olha, a avaliação do Michel Alves, principalmente no segundo turno com as contratações, eu acho que caiu um pouquinho, né? Ele tinha um conceito pelo menos bom aí no primeiro turno, né? Fez algumas boas apostas no mercado, mas pós saída do Davó, e pelo menos na minha avaliação do trabalho geral dele, eu diminui um pouquinho a nota dele, viu, Glega? Júlio, mas assim, num contexto geral, acho que ele vem fazendo um bom trabalho. Porque errar vai errar, né? Errar às vezes acontece. E até também, muito pela contratação do treinador, que na minha opinião foi acertada, contratação do Daniel Paulista. E aí o treinador pede um jogador da sua confiança tal, e eles entram ali num consenso. E as coisas às vezes não acontecem positivamente. É o caso do Maxwell, né? Foi pedido do Daniel Paulista, que trabalhou com ele lá no Sport, e não conseguiu dar um chute aqui, não conseguiu fazer nenhum jogo para convencer o torcedor. Essas coisas vão acontecer, mas eu acho que num contexto geral, tá? Desde quando chegou aí, o Michel Alves faz um trabalho bom. Essa é a minha opinião. E eu acho que não cai, tá? O Daniel Paulista, eu também na acho minha que não, opinião, vai ser o técnico do Guarani até o final do campeonato. Dependente do que acontecer. Palpite. Mais um ouvinte falando. Boa tarde, amigos da Band. Tudo bem? Tudo bom. Meu nome é Roberto, estou voltando de Hortolândia, sentido Paulínia. Vocês falaram aí do ingresso, 80 e 40, eu quase bati o carro aqui em frente à Honda. Perdi até a noção. Mas faz parte do projeto 45 pontos. A partir do momento que não correr mais risco de rebaixamento, para que a torcida em campo? A torcida que fica em casa. Faz parte do projeto Série B. Um abraço a todos. Bom trabalho. O cara estourou meu tímpano aqui, cara. Agora tudo bem, mas cara, louco. Que susto que eu tomei, bicho. Tem aqui, rapaz. Nossa, ouvinte aí que quase bateu o carro. Eu acho que o cara quase bateu o carro com esse áudio aí, pô, que o Alexandre colocou depois. Negócio alto. Boa noite, Júlio, torcedor fiel do time, com toda essa situação de pandemia e retrocesso financeiro, tá mais duro que beiço de estátua. Tem a dó, hein? É claro que eu estou falando dele. Jonas de Jesus. Sou Eduardo Bento, torcedor da Ponte Preta. Para esse jogo, o Gilson deveria mudar o time. E mudou, né? Ele colocou aqui que colocaria o Lucas Cândido e o Leonaldi. Pelo menos o Leonaldi entrou. É uma das novidades aí do time da Ponte Preta para enfrentar a equipe do Avaí.
Depois do Avaí, qual o próximo jogo da Ponte Preta? Tá perguntando aqui o Paulo Chácara da Barra. Já é o jogo do Majestoso com torcida, Lupe? Sim, dia 15 de outubro, sexta-feira, às 9h30 da noite, Moisés Lucarelli, Ponte Náutico, com a presença do torcedor da Macaca. Mais um ouvinte falando. Alô, boa tarde, Júlio, Tigrão, Batista, Berger, CH, que é os dias de Barão Geraldo. Então, é assim, eu penso dessa maneira. O Guarani tentar chegar é assim. Eu acho, falar pro Marquinhos que... Perguntar pro Marquinhos se eu tô certo ou não, porque o treinamento, eles treinam lá no CT, eu acho que eles não, sei lá, eles não ficam confiantes quando eles jogam no brinco, no campo mesmo. Porque se treinar no campo, fazer uma jogada e tal, eu acho que eles ficam mais confiantes. Não sei, eu penso dessa maneira. E outra, a injeção de ânimo que eu acho é aumentar o dinheiro. Beleza? Essa é a minha opinião. Falou, galera. Boa tarde pra todo mundo aí. Valeu, tamo junto, obrigado você. O Paulo do Village tá perguntando aqui, Tigrão, do João Veras. É muito sofrimento que o João Veras tem que melhorar aí nos próximos jogos da Ponte. Ah, muito. Torcedor, eu torço pelo João, né? Porque ele é um menino ainda, é base, se profissionalizou aí na Ponte, mas ele, sabe a impressão que eu tenho do João Veras? Que ele não fez fundamento, cara. Ele não teve base. Pô, tem bola que chega, aquela bola para dar aquela amortecida, né? Já para ver, botar no chão e já levantar a cabeça, ver para onde ela vai, para quem que você vai tocar e tal. Nossa, ele mata em 3 toques. Subiu, pum, pum, pum. Só falta ter que dar um tiro na bola para amortecê-la. Aí daí fura, aí não tem mais jogo, entendeu? Então é fundamento, domínio de bola, dificuldade mesmo muito grande e incompreensível e estranha para um atleta profissional. Agora, ele de vez em quando tem um lampejo, faz um gol, tal, dentro da área, se sobrar, ele é um cara perigoso, mas acho que o João precisaria aprimorar um pouquinho essa questão do fundamento, senão realmente vai ficar difícil para ele triunfar na carreira. Mais um ouvinte falando. Júlio, oi. Hoje a Gloriosa vai vencer. Nós vamos meter 2-0 lá hoje. Vamos surpreender todo mundo lá. Abraço, Pedro Pereira, Jardim dos Oliveiras. Valeu, Pedro. Obrigado pela mensagem. Fazia tempo que eu não ouvi alguém dizer gloriosa, hein? Acho legal também. Gloriosa, bacana. Obrigado, Pedrão. Mais um ouvinte. Boa noite, boa tarde ainda, né? Aqui quem fala é Antônio do Botafogo. Sobre os ingressos do Guarani, eu acho que a diretoria está tentando forçar o sócio torcedor. Então, por R$50 mensais, você assiste quantos jogos tiverem no Brinco de Ouro. Esse mês vai ter, além do Londrina, vai ter dia 22, vai ter um jogo contra o Confiança. Então, 2 jogos, então vai dar, se você ficar sócio torcedor, 51 por mês, vai dar 25 cada jogo. E para o mês seguinte, em novembro, o Guarani faz 3 jogos em casa. Nesses 3 jogos em casa, você pagando 51 também no mês, vai sair por 17,30, né? Mais ou menos cada ingresso. Então compensa você ficar sócio torcedor, apresentar a carteirinha lá e entrar e pagar. Vale para 2 jogos em outubro e 3 jogos em novembro. Eu acho que é uma boa ideia ficar sócio torcedor. E você ajuda o Guarani também. É isso aí, um abraço a todos da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela mensagem, até mais. Próximo ouvinte falando. Essa diretoria tem que tomar vergonha na cara e aprender a contratar. Opa. Deu de técnico no time. Tem que contratar centroavante, zaga, tem que contratar o time inteiro. Tá bravo. Técnico também. O time tem que jogar bonito, mas quando precisa jogar raça, tem que jogar raça. Toma vergonha na cara. Que isso, hein? Tá bravo o homem. Próximo áudio. Júlio. Oi. Boa noite, Júlio. Cavalcante. Fala, Cavalcante. Ô, Júlio, eu tô muito preocupado com o Guarani, cara. Se o Londrina precisar desses pontos e com essa vitória a Ponte entrar na zona do rebaixamento,
Tô muito preocupado que o Guarani entregue esse jogo, cara. Olha, se eu conheço essa diretoria do Guarani, pelo amor de Deus, viu? Minha preocupação é essa. Boa noite e um abraço. Obrigado, boa noite. Mais um ouvinte falando. Alô, Júlio e amigos da Band Campinas. Eu sou o Jair José, estou aqui ponte pretando do osso até a pele e da pele até o osso. Estou de férias aqui em Cianorte, Paraná. E desejando tudo de bom à minha macaquinha. Vai ser osso duro. Mas estou aqui na paquera da Band aí pela internet. Se Deus quiser, ponte 1, Avaí 0. Boa sorte, macaca. Valeu, gente. Campinas, tamo junto aí. Tamo junto, JJ. Obrigado pela mensagem. Último áudio. Amigos, aqui é Alexandre Balista, do Novo Chapadão. O Moisés, as últimas 2 partidas, não jogou tão bem. E o CH pediu para ele soltar a bola, que ele precisa soltar a bola, que ele não joga sozinho. Mas você já pensou o desespero dele quando ele levanta a cabeça para passar a bola e dar de cara com o João Veras? Deus do céu. Abraço. Muito bem, meus amigos, vamos encerrando aqui o Bandeirantes Esportiva desta terça-feira, porque na sequência tem Carlos Batista dando o recado. Ponte Preta e Avaí abençoando aqui na Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Trânsito. Pela Anchieta, trânsito carregado na pista da esquerda no cruzamento com a Barreto Leme. Nas 2 pistas, o motorista reduz a velocidade da Guilherme da Silva até o acesso a Orozimbo Maia. Lançamento das TVs Samsung Neo QLED chegou na Fast Shop. O melhor da qualidade em imagem e som com o poder do Mini LED, painel de 120 Hz e som em movimento. Baixe o app ou vá até uma loja. Fast Shop. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto.